Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, onde você estiver. Nós queremos desejar a você as boas-vindas ao nosso canal do MBCV Cast. Estamos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e somos parte do Ministério Batista Cristo é a Vida. Você pode dar um like, você pode se inscrever no nosso canal, porque além de nós termos a divulgação dos nossos MBCV Casts, que tem conteúdos super relevantes para a sua vida, né? Todas as quintas à noite, todas as segundas pela manhã. Nós também temos a transmissão de todos os cultos da igreja. Então, você tem dentro desse canal uma diversidade de conteúdos, de louvor, de palavra, onde você pode sustentar a sua fé. E hoje nós vamos continuar sempre, toda quinta-feira, a gente traz a você um conteúdo que seja muito importante. E a gente procura contextualizar aquilo que nós falamos com o tempo que nós estamos vivendo, para que a gente tenha realmente muito contemporâneo os assuntos que nós tratamos, né? E hoje, né, nós temos um convidado, como sempre a gente tem um convidado muito especial, e vamos tratar sobre o Dia do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que aconteceu ontem, no dia 18 de maio, né? Então, nós estamos um dia após esse dia de reflexão. Nós vamos ter uma conversa e eu quero apresentar para você nosso pastor Igor Nascimento. Também ele é chefe funcional do Ministério Juad na base sede de Novo Hamburgo. E aí, Igor, como é que está? Como é que está esse dia para você? Como é que estão as suas atividades? Fala um pouquinho para nós, quem você é? Olá, pastora, tudo bem? Obrigado pelo convite, né, por estar participando. Eu sou Igor Nascimento, né, tenho 33 anos, completei esse ano. Ninguém, né, quer falar a idade aqui, você é o primeiro, né? Que bom, graças a Deus, não tem problema com a idade. O importante é a trajetória, né, que exatamente a gente viveu, o período, né? Então não importa se são 32, 33 ou 40, né, mas o importante é a idade que a gente tem mental, né? Eu me sinto ainda com 18, super confortável, né? Então tá tudo certo, não tem problema falar a idade. Então, eu sou chefe funcional, né, e pastor aqui do Ministério Juad. Eu me converti há aproximadamente uns 12 anos, mais ou menos, né? 14 anos fazem que eu cheguei aqui no MBCV com 18 anos, na realidade faz um pouquinho mais do que 18, né? Me converti com 18 anos e desde então, né, vim nessa caminhada de fé, aprendendo, até que recebi o chamado assim, de Deus, né, para participar do Ministério Juad, lá há um tempo atrás, já aproximadamente 10 anos que eu participo, né, desse ministério. Procurei diversas vezes lugares para servir e acabei me encontrando dentro do Ministério Juad. Iniciei com a classe do Júnior 2, né, com as crianças ali de 10 a 12 anos, e passei ali um período e logo depois recebi o convite para ser chefe funcional, e desde então, né, estou atuando como chefe funcional juntamente com a minha esposa, Grace, né? Eu sou casado. A gente tem uma filha que já nasceu e uma que está no ventre. Ah, né? É menina? Não sabemos ainda. Rede nacional aqui, né? Revelando. A gente não sabe se é menina ou não, mas ela tá esperando, né? A gente tá esperando aí. Que bacana, parabéns. A gente sempre comenta pastor. que tá esperando aí o filho número 2, né? Que a gente não sabe se é menina ou menina. Ah, bacana. Por enquanto, né? Mas então, aprendendo, né? A cada dia aprendendo a ser chefe funcional, a ser pastor, a ser marido, a ser pai, né? Que eu acho que é um grande desafio. Tem sido, né? Mas não nos impediu, né, de seguir para o segundo, mas vamos indo, né? Estamos aí, pastora, para a gente conversar a respeito desse assunto. É um assunto bem importante, né? É um assunto muito relevante e pouco é falado, né? Na realidade, essas coisas assim, elas são faladas só nessas datas quando é marcada, né? Dia 18 é o dia, daí se fala, ou até mesmo a questão da consciência negra. Se a gente for olhar outros dias, eles são trazidos para a mídia ou só quando acontece, só quando é o dia, né? Sim. Não é um tema debatido dia após dia, o que eu acho que deveria ser debatido dia após dia pela importância que ele tem, né? Porque a gente está falando de crianças, de juniores e adolescentes que eles são o futuro, né? Não só o futuro, mas eles já são o agora também, né? Então acho que é importante a sociedade, né? Nós como pais, né? Como dentro do Ministério Juad, né? Eu vou falar muito olhando para a minha realidade, né? Claro, é meio óbvio. Deve ser. Mas
acho que é muito importante a gente ter esse olhar muito aberto para essa geração, né, de juniores e adolescentes. De crianças também, que hoje a gente está atendendo crianças, né, com 4 anos. Então, acho que é muito importante a gente ter esses olhos abertos, não só quando se fala em uma prevenção, com relação ao assunto que nada é confortável de falar, mas eu acho que para a gente ter esses olhos abertos desde quando a criança chega, quando o junior adolescente chega, né, para a gente, para que a gente possa, quem sabe, né, evitar que isso aconteça. Na verdade, é um assunto bastante melindroso. É um assunto que eu penso assim, agora falando como mãe, né, Igor? Quando tu pensa assim, ó, de que tu teve um filho, tu conhece, tu sabe como é que funciona. E quando tu pensa assim, ó, de que tu tem alguém, um vizinho teu até mesmo, ou um próprio Joade que chega na sua igreja, ou mesmo que não seja uma igreja que tenha Joade, porque a gente tem muitos, a audiência é bem ampla aqui, né? Mas chega alguém na sua igreja e você percebe que alguma coisa tá diferente naquela criança, né? Então, quando você começa a pensar sobre isso, você começa a ver a seriedade que esse assunto tem e o quanto é importante, sim, esse trabalho preventivo. Então, não só o Joade, todos os trabalhos que fazem com crianças, eles devem contemplar, né, essa prevenção para que a gente, de fato, possa ajudar as crianças o máximo que nós pudermos. Então, na casa, que na verdade a casa ele deveria ser um lugar de proteção, de segurança, porque é ali que a criança se desenvolve, é ali que ela vai criando os seus laços, é ali que ela vai construindo o seu caráter, sua personalidade, é dentro da casa, e que deveria de fato ser o momento onde ela assim, não, aqui eu me sinto segura, né? Aqui eu estou seguro. Mas quando ela é exposta no seu próprio lar aos maus tratos, e às vezes, e a gente pode falar de uma maneira um pouco mais ampla, nem sempre o maus tratos é com a criança diretamente, uma violência, vamos dizer, infantil, né? A violência, uma pedofilia, ou qualquer outro tipo de violência. Mas às vezes são o seu entorno, né? O entorno é violento. E de que, de alguma maneira, também é uma violência, mesmo que não seja física, mas é uma violência emocional, né? E eu creio assim, e tu tem muito mais essa vivência atualmente do que eu, porque você está diretamente tratando aí com mais de 200 crianças, né? Então, essa violência que, no nosso caso aqui, talvez ela não seja tão violenta fisicamente, mas violência emocional. Ela traz impacto na saúde mental da criança. Você consegue perceber, por exemplo, nesses 200 e tu diz quantos aí que você está trabalhando, você consegue perceber quando uma criança ela é colocada em uma situação de violência? A gente está atendendo aqui atualmente, né, na sede, aqui na base, né, na Rua Sobradinho 301, aproximadamente 260 crianças, né? 260. De 260 a 280, varia, né? Porque tem sábados que uma não vem, a outra vem, sim, daí vai dando esse número, né, flutuando. Mas é muito notório, né, pastora, essa questão da criança externar quando ela tem algum problema, né? Seja de qualquer âmbito, mas se a gente for olhar para essa violência emocional, ela é muito notório, porque a criança ela começa a apresentar alguns comportamentos, né, que antes ela não tinha. Né? Antes desse ou abuso, ou até mesmo físico, né, também pode acontecer, mas é muito notório porque como a gente trabalha aqui, o nosso principal motivo do trabalho dar certo, que eu vejo, é o vínculo que a gente gera com as crianças, com as famílias. Então a gente conhece elas. A gente sabe o nome dos pais, sabe onde mora, e ela também nos conhece. Então se torna uma relação muito transparente, muito clara. Então, se diante de um dia de atividade, um encontro que a gente tem com ela não é a mesma, isso é um sinal muito claro de que alguma coisa está acontecendo, né? E independente de qual área for, né? Daí, eu acho que é importante a gente também trazer essa questão, né, que a pastora comentou, de que a maioria das vezes é dentro de casa que isso acontece. Pensa nós como adultos, tá? Nós como adultos, a gente trabalha, né, a grande maioria de nós, o dia inteiro fora de casa.
Sim. E o que a gente mais quer perto das 6 horas? Ir para casa. Por quê? Porque é em casa que a gente se sente confortável, que a gente se sente à vontade, que a gente se sente seguro, né? É em casa que a gente se sente. Daí agora tu pensa para uma criança. Ou ela estuda de manhã, ou estuda de tarde, e ela está fora de casa. Então não está acontecendo, seja ele um abuso psicológico ou físico, né? Não está acontecendo porque ela está longe de casa. E quando aquela mesma sensação que nós temos de alegria, vou para minha casa agora. Sim, ninho, né? Ninho, a criança, o desespero que não bate nessa criança ao chegar a hora de ir para casa. E encontrar aquela pessoa que abusa, aquela pessoa que violenta, né? O desespero que não bate nela. Então isso muitas vezes, até claro, nosso caso aqui é uma vez por semana, né, que a gente encontra elas, mas pensa em um professor dentro da sala de aula que todos os dias vê aquele mesmo comportamento da criança, né? Algumas nem querem sair, nem querem voltar para casa. Sim. Algumas inventam desculpa, né? As maiores, talvez, assim, inventam até outros compromissos para não retornar para casa, porque elas sabem que elas estão, infelizmente, convivendo com o inimigo. Sim. Né? Então, qual que é a maneira delas colocarem isso para fora? É através do comportamento. Falar, olha, muito poucas falam que estão sendo abusadas ou passaram por algum trauma, por alguma situação. Quase nenhuma fala. Elas falam de uma forma não verbal, que é através do comportamento. E as maiores, principalmente as meninas, eu acho que elas têm mais condição, elas conseguem, né, ter essa verbalização. Sim. E aí tem o outro lado também, que é a escola acreditar, né, o professor dela acreditar. Não, isso é coisa de criança, ela não acordou bem hoje, não tem nada a ver, tá tudo certo. Né? Eu acho que daí isso é um outro ponto, que eu sempre comento muito aqui com os líderes, junto com essas 280 crianças que a gente atende, né, juniores e adolescentes, a gente tem uma equipe de líderes de 70 pessoas, né? Sim. E eu acho que é muito importante, eu sempre busco trabalhar junto com eles essa sensibilidade. De conseguir olhar para a criança e conseguir, sabe, se colocar na posição dela. Sim. Porque qual que é a primeira reação de um adulto diante de uma criança que venha ou fazer alguma reclamação ou nota algum comportamento? É coisa de criança. A primeira coisa que a gente pensa. Não, é coisa da faixa etária, tá passando, né? Dificilmente a gente tenta entender o que está acontecendo com ela. Mas quando a gente, né, por isso que eu sempre trago aos líderes essa sensibilidade de se colocar de fato no lugar dela, o que pode estar acontecendo com ela para ela apresentar esse tipo de comportamento. E um dos principais comportamentos do abuso... eu ia te perguntar agora, seria assim, que se você citasse, porque nós temos uma audiência aí, e com certeza a maioria deles, se não quase, praticamente todos, né, tem uma criança no seu lar, para que eles também possam ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado. Por que a minha criança... Porque às vezes é o contrário, né? Eu não queria te cortar, mas fica com a respostinha ali, né? Sim. Às vezes é o contrário. A criança foi para fora de casa e voltou diferente. Ou vice-versa, né? Então, mas de qualquer maneira, sofrendo a violência fora de casa ou dentro de casa, os comportamentos eles são similares, né? Isso acontece também, né? De sair de casa e o abuso acontecer fora de casa, né? E quando ela retornar diferente. Sim. O principal sintoma, né, que a gente pode dizer assim, de uma criança que teve algum tipo de abuso é mudança de comportamento. Criança, ela cria uma rotina involuntariamente. Todos os dias ela acorda do mesmo jeito, faz o café da manhã, ou se ela tem uma rotina em casa, vai para a escola. E ela tem sempre as mesmas atitudes, porque ela está em desenvolvimento, né? Dificilmente a mudança na vida da criança ela é gradativa, né? Ela não é assim, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Se isso acontece, é um dos principais sintomas. Essa mudança repentina do comportamento. Né? Eu não quero ir em tal lugar. Isso, eu não quero voltar para casa. Ver tal pessoa, entendeu? E muitas vezes faz a referência à pessoa do nada. Assim acontece. Claro que, às vezes, pode ser. Sim, uma mãe, alguma coisa assim de uma criança menor, né? Mas agora uma criança maior que já manifesta uma aversão a outra pessoa, é óbvio que o pai não vai sair acusando, né? E dizendo, minha filha não quer ver o fulano, então ele abusou dela. Claro que não. Né? Mas eu acho que aí acende-se o sinal vermelho para aquela sensibilidade de conseguir tentar entender a criança e se aproximar dela. Porque qual que é a segunda reação natural? Se afastar e ficar no mundo dela.
E uma das coisas que também a gente tem aprendido, a criança que sofre algum tipo de violência, ela não quer ser tocada. Então, quando você vai dar um abraço, ela já vem com aversão, porque ela tem essa... Remete... o comportamento limitador, né? Na mente dela remete que, ao ser tocada, pode ser que tudo aquilo que aconteceu aconteça de novo. Porque ela não consegue diferenciar, né, o local, aonde a pessoa... Muitas vezes ela não tem essa noção. Né? Ela acha que, ao ser tocada por qualquer outra pessoa, vai se acontecer tudo aquilo de novo, né? Então, por isso que muitas vezes ela cria essa aversão de não ser tocada e se fecha no mundo dela, né? Isso é uma outra característica muito forte. Tem uma criança falante, que conversa, que compartilha, que discute, que reclama, e do dia para a noite ela se cala. Sim. Ela não quer mais nada, ela nem discute. Porque tem criança que discute muito, que reclama muito. E ela nem reclama, não discute, não fala mais nada. Simplesmente ela se cala. Isso é uma característica muito forte também. Se fecha. E ela vive no mundo dela. Porque às vezes ela sente vergonha. Aqueles que já entendem um pouco mais, né? E sabem o que talvez aconteceu com eles. Porque tem criança que sofre abuso, mas não sabe o que aconteceu. Sim, não consegue discernir que aquilo realmente é um abuso. Exatamente. Entende? Então, por quê? Porque ela está nessa fase de desenvolvimento que cada dia ela aprende uma coisa nova. E involuntariamente ela aprendeu uma coisa que não era bom para ela, mas ela aprendeu. Ela foi exposta àquilo. Né? Então, esse fato de se fechar também é um fato muito... que a gente deve estar muito atento, né? E o que eu sempre também costumo colocar para a liderança, né? Buscar essa capacidade, né? Eu não sou psicólogo, mas eu busquei um psicólogo para estudar sobre isso, porque a gente atende esse público. Claro. Entende? Então é muito importante que óbvio que o líder não vai dar um diagnóstico. Sim. Mas ele pode acender o sinal vermelho, entendeu? E daqui a pouco conversar com os pais. Daí também tem a questão de como vai trazer isso para os pais, né? Em primeiro lugar, observar muito a criança, né? Infelizmente, a observação ela leva tempo. Sim. Porque não é num dia que eu vou estar junto com a criança e vou chegar à conclusão, ela está sendo abusada. E isso pode acontecer que nesse tempo ela continue sendo abusada. Mas, infelizmente, esse tempo é um tempo importante para entender o que está acontecendo com ela. É importante para nós, claro que ruim para a criança. Mas para a gente tentar entender o que está acontecendo e encaminhar ou para um psicólogo ou para um pai, ou até mesmo se for para dentro de casa, para uma denúncia ou alguma coisa maior, né? Que eu acho que não é. E hoje nós temos esses canais aí que são disponibilizados para denúncias anônimas, né? Porque às vezes, para alguém que esteja nos ouvindo, você não tem essa situação dentro do seu lar, mas você ouve a criança do vizinho tendo algumas reações que não são reações comuns. Então, você pode ser um agente de salvação até mesmo, né, para a vida dessa criança. Além desses abusos que a gente tem falado, que são abusos físicos e emocionais, né, dentro dos emocionais a gente ainda poderia subdividir, né, e talvez a gente trabalhe um pouquinho mais nisso, que são as questões de negligência. A negligência com a criança, ela não deixa de ser também uma violência. Com certeza. A gente está fazendo uma outra abordagem aí, porque a gente não tem, né, aquela parte técnica para falar sobre a questão de violência, efetivamente, violências sexuais, né? Mas eu creio que a gente pode sim pegar esses outros espectros que há sobre a violência e que são a maioria dos casos, porque isso aí está em quase todos os lares também, que essas questões de negligência, né? Negligência de segurança, a negligência emocional, a negligência presencial, a negligência dos detalhes que são importantes para a criança, às vezes uma conversa, a negligência do ensino, quando você vê o seu filho errando, de chegar a ele, trazer um ensino bíblico, trazer um ensino segundo a palavra de Deus, um ensino que vai levar ele para um caminho melhor. Então, assim, a negligência também faz parte da violência. Exatamente. Penso, quando a pastora falando, né, a respeito dessa palavra negligência, me faço a pergunta, né, óbvio que isso acontece em muitos lares, mas eu acho que o fato principal é como combater.
a negligência. Seja ela no ensino, como tu falaste, no ensino, na correção, na proximidade, né? Eu acho que é o relacionamento. Que daí a gente entra por um outro lado, né? Que se a negligência também traz essa questão do abuso, como a gente está olhando numa perspectiva de prevenir, né, esse abuso. Então, acho que a construção de um relacionamento, principalmente dentro de casa, né, um relacionamento de pai com filho, Sim. que não vai se sentir... não vai ter medo de chamar atenção, não vai ter medo de ensinar. Isso, eu creio que isso evita a negligência, porque daí eu tenho liberdade. Sim. E a criança, o júnior adolescente, ele vai se abrir com quem ele tem relacionamento. Aonde ele se sente confortável, aonde ele se sente amado. Agora, se não há relacionamento, o júnior adolescente e a criança, eles não se abrem. Por quê? Porque tu é um estranho. Mas quando existe um relacionamento dentro aqui do Ministério Joad, né? Claro que até por uma questão de ética, né? A gente não abre isso, mas crianças com 6, 7 anos já vieram para nós, já abriram a vida delas. E falaram de tudo que acontece dentro de casa. Por quê? Porque elas se sentiram confortáveis com o líder. Elas têm um relacionamento com o líder. Então ela se sente confortável. E ela vem e despeja, porque a criança, e muitas vezes até o adolescente, ele não tem o filtro que nós como adultos temos, que eu tô conversando contigo, né, pastora? Tem coisas que eu não vou te falar, tem coisas que eu vou deixar aqui pra mim, porque não fica legal eu colocar pra ti. Agora, a criança, o junior adolescente, eles não têm esse filtro, porque eles jogam pra fora. Mas quando eles encontram em alguém um relacionamento e conseguem ter essa abertura de troca, eles conseguem encontrar essa troca. E o que acontece muitas vezes, a grande maioria dentro de casa, é que não tem troca. Não é uma via de mão dupla, onde a criança coloca as coisas dela e o pai coloca as coisas dele, e tem essa conversa, esse acompanhamento. E daí o que resulta nisso? Negligência. Né? E a negligência, ela vai trazer depois para o pai a dor de cabeça quando ele se tornar adulto, né? Eu até pontuei algumas coisas que a criança que sofre qualquer tipo de abuso desses que a gente tem falado, que especialistas disseram, né? Uma das questões é depressão. A criança que sofreu algum tipo de abuso na sua infância, ela vai ser ter uma tendência para depressão, TDAH, psicótico, ser uma pessoa psicótica, ser uma pessoa que vai planejar crimes. Olha aí, planejar, porque como ela guardou todas as violências no coração dela, quando adulto, se colocar contra ela, ela tem isso muito claro na mente de planejar a vingança e de como que ela vai... É isso que eu ia comentar, isso sempre vai vir à mente deles. Sempre vai vir, porque querendo ou não, é uma ferida, é algo que se não for, né, tratado, curado, é uma coisa que sempre vai apontar para a memória. Porque isso vai ficar lá na memória, e sempre que ocorrer alguma situação, ela vai lembrar do que aconteceu com ela lá na sua infância. Então, o que ela vai fazer com isso que aconteceu? Ela vai justificar o ato que ela vai cometer. E acaba sendo uma justificativa, porque fizeram comigo, isso, ela encontra embasamento, né? Claro. Eu estou embasada em cima daquilo que fizeram comigo, Sim. Então eu posso fazer qualquer coisa com o outro. Por quê? Porque eu passei por isso, né? Outra coisa que falou também que afeta a inteligência da criança, a memória da criança, o aprendizado, ela não consegue aprender, a capacidade de aprendizado dela, há uma redução muito grande. E outra coisa também, ela não regula as suas emoções. Se ela não regula as suas emoções, então o que a gente pode chegar à conclusão? Que esse adulto, esse adolescente que é intolerante, que é rebelde, que já está voltado para o lado criminoso, ele vem de situações de violência, sejam emocionais, sejam negligenciais, sejam até mesmo físicas, e ele pega então todo esse pacote negativo, maligno, e ele quer jogar para o mundo. E é o seguinte, vocês têm uma dívida comigo.
Sim, ele ele está sempre encontrando embasamento naquilo que foi feito com ele, né? E como é importante essa questão da formação infantil, né? O que acontece com uma criança até os seus 7 anos de idade é fator determinante para o futuro. Né? Óbvio que tem algumas que acabam sofrendo esse tipo de abuso posterior aos 7, né? Lá na sua adolescência também influencia, mas o ambiente que a criança convive do seu nascimento até os 7 anos de idade, as pessoas com que ela tem relacionamento durante esse período são fatores determinantes para que a criança ou seja uma pessoa bem-sucedida, né? E eu não estou falando financeiramente, eu estou falando bem-sucedida emocionalmente, psicologicamente, porque o material é resultado disso, né? Mas a influência que ela tem das pessoas durante esse período que faz com que elas consigam passar por algumas adversidades que outras, que talvez foram abusadas, não vão conseguir. Eles não têm a estrutura emocional. Eles não têm a estrutura emocional. E até mesmo, e uma das coisas que também eu pesquisei, que afeta diretamente o sistema imunológico. Com certeza, tem doenças que a criança que sofre esse tipo de abuso se torna muito mais suscetível a pegar do que uma criança... que não teve, né, esse abuso. Infelizmente, para tu ver o quanto isso mexe com a criança, né, com o junior, com o adolescente. Mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com a alma. Infelizmente, é uma marca pro resto da vida. Até que ela consiga encontrar, né, uma cura, tem de ter algum expediente, mas... por isso que é importante, né? Foi o que eu falei no começo, né? A gente está com esses olhos abertos desde o momento em que a gente tem esse primeiro contato com a criança. E daí, olhando para dentro de casa, o pai e a mãe desenvolver esse relacionamento desde que a criança começa a que a criança abre os olhos, né? Desenvolver esse relacionamento. Porque isso também, né? Óbvio que o assunto aqui não é paternidade ou maternidade, mas também influencia a presença do pai e da mãe, né, tendo esse acompanhamento, esse relacionamento com a criança, para que não aconteça também uma situação de abuso fora de casa. Óbvio que muitas vezes acontece abuso até pelo pai, entende? Dentro de casa, claro que daí a gente vai para um outro extremo, mas agora tratando nessa parte de relacionamento, ao ter um relacionamento familiar, a ter essa base familiar bem robusta, é muito difícil que a criança se torne suscetível a isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança pode ser abusada de uma forma forçada. Né? Assim, foi, sei lá, forçada. Mas não que a criança procure, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ela foi colocada numa situação, né, onde aconteceu um abuso. Por quê? Porque talvez alguma coisa faltou para ela dentro de casa. Isso também acontece. Isso também influencia muito, né? Portanto, eu trago, né, e vejo muito essa importância da presença dos pais, né, na criação. Porque, claro, a gente sabe assim, que isso já é dado estatístico. 90% dos abusos que são sexuais, violências, são domésticas e são de alguém que ou é da casa ou frequenta a casa. Da família, né? Preste atenção, mamãe. Preste atenção, papai. Tios, primos, vizinhos que frequentam a sua casa, e quando a criança percebe a chegada dessa pessoa, ela muda de comportamento. Abra os seus olhos para ver, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, às vezes parece que a gente não quer enxergar, parece que a gente não quer perceber, porque a gente não quer enfrentar. Né? Então, por favor, papais, mamães, estejam com seus olhos atentos a esse pequeno ser que foi dado a vocês como uma herança. E olha, esse assunto, olha, me constrange. Meu coração tá assim, tá ruim. Mas, pastor, já estamos aqui há 30 minutos falando e teríamos muito e muito e muito mais para falar. Quero te deixar, então, um espaço para você dar, assim, a tua última mensagem para os nossos pais. Eu acho que o fato principal, né, é estar atento, né, e desenvolver esse relacionamento, né. Pai e mãe, eles são para ter essa liberdade, né, com os seus filhos, de conversar, de colocar até mesmo esses assuntos, como a pastora falou. Eles não vão pedir ajuda. A criança ou o junior adolescente que foi abusado, eles não vão pedir ajuda.
assim, verbalmente, me ajuda que eu estou passando por isso. Eles vão demonstrar através dos comportamentos deles. Então é isso que precisa estar muito atento, com os olhos muito abertos para isso, né? Óbvio que não vai ser todo aquele que manifestar um comportamento que quer dizer que está sendo abusado, né? Mas até pai e mãe busquem conhecimento, né? Como a gente falou aqui, a gente não tem conhecimento técnico para isso. Claro, a gente trabalha diretamente com o junior adolescente, mas a gente também foi pesquisar. E ao pesquisar, o mesmo ruim que tu sentiu, eu senti, porque eu fiquei me colocando no lugar, né? Nossa, como alguém consegue fazer isso, né? Ou com uma criança, com um junior adolescente, por quê? Porque a gente se sente constrangido com isso. Sim. Mas a gente também não pode negligenciar que isso acontece. Obviamente. E daí, muitas vezes, nós, como líderes, como referência, somos procurados para resgatar a criança ou junior adolescente dessa situação, né? Então, mesmo sendo um assunto difícil, ruim, não é legal de conversar acerca disso, a gente tem que estar preparado. Para quê? Para que quando alguém vier nos procurar, a gente saber o que fazer. Assim o pai e a mãe também, né? Não quer dizer que porque ele vai se preparar que alguma coisa vai acontecer. Não, mas é importante até, talvez não seja o filho dele, mas seja outra criança na família. Entende? Exatamente. Eu creio que um primo, um vizinho, sobrinho. Eu creio que quanto mais pessoas capacitadas para isso, menos isso vai acontecer, porque vai ser diagnosticado muito mais rápido. Outra coisa, se você vê o seu vizinho açoitando também uma criança, é um abuso. E busque o Disque Denúncia. Se eu não estou equivocado, é o 100, né? 100, número 100. Disque lá no seu celular 100. E eles vão lhe atender e você não vai ser identificado, mas salve uma criança através de uma atitude que você pode ter e que não custa nada. Até deixo aqui um dos lugares onde eu busquei para me preparar também para a gente conversar, né, um pouco mais. Também é um lugar onde a gente busca muito material para os líderes, né, um site que é uma instituição que se chama Childhood, que é CHILDHOOD. É uma instituição que foi criada, né, ela é internacional, mas principalmente para garantir a infância, né, para que ela tenha uma infância como uma criança deve ter. Porque uma criança abusada não está tendo a infância que ela deveria ter, né? Então essa instituição foi criada e ela é um blog, né? Ele traz muito material, traz dicas, né, dos comportamentos, do que observar, né, o que fazer para que isso não aconteça, né? Então você pai, você mãe, né, busque, né, se capacitar também para isso, claro, né, para estar atento, né, e ser um guardião do seu filho e da sua filha, né? Amém. É isso aí, gente. O assunto foi um pouco chato de falar, mas necessário. Então você abre o teu olho, mãe. Abre o teu olho, pai. Abre o teu olho, vó, porque às vezes a situação a salvação. A salvação pode ser a avó. A avó pode ser a salvação. Bote sua boca no trombone. Não deixe acontecer isso com o seu neto. Não deixe acontecer isso com o seu filho. Não deixe. Seja uma pessoa que salve crianças. Pastor Igor, muito obrigada pela tua presença, foi muito importante essa nossa fala para que outras e muitas crianças possam ter uma infância como elas merecem ter. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau.